Olá galera, saudações iniciais à turma especial do Colégio Teles e ao terceiro ano do ensino médio também. Começando mais um Em Pauta, e hoje a gente vai trazer um tema bastante atual, para ser abordado aqui, comentado, entre mim, Daniel Luna, e o professor Henrique César, professor de História aqui do colégio. Henrique, considerações iniciais acerca do assunto, e aí você já pode responder o primeiro questionamento. Como é que é possível analisar a questão da pirataria na conjuntura brasileira hoje? Ok, primeiro eu gostaria de cumprimentar todos os internautas, aos nossos alunos do Colégio Teles, a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube. Fica aí a nossa saudação. O tema pirataria ele é um tema atual, importante para ser debatido e de extrema relevância no cenário nacional e, por que não dizer, internacional. Em primeiro lugar, vamos começar pelo fato de tipificar a prática da pirataria como sendo crime. Você produzir, reproduzir, comercializar uma obra, um produto, sem a autorização do titular dessa obra, é caracterizado pelo Código Penal, pela legislação vigente, como sendo crime. A nível de Brasil, que é o foco da sua pergunta inicial, não é difícil a gente encontrar essa prática da pirataria no nosso dia a dia. Basta a gente ir ao centro da cidade, por exemplo, onde é muito visível, a presença de pessoas comercializando, vendendo produtos dos mais diversos possíveis. Desde um produto de um celular a uma escova de dente, você tem uma infinidade de produtos que são piratas. Desde grandes marcas, a marcas nacionais, a marcas de menor porte, mas que não são o produto original, por não obedecer à legislação, torna-se uma prática da pirataria. E essa variedade, ela atrai, de certa forma, todas aquelas pessoas que estão ali ao redor do centro, ao redor das localizações onde você encontra mais comércio, a questão da comercialização, e eu vejo que o acesso vai ficando cada vez mais fácil a esses bens de consumo que, de certa forma, tem um alto valor monetário. Gera a pirataria hoje, segundo a Interpol, a Polícia Internacional, a nível mundial ela gera uma movimentação financeira em torno de 700 bilhões de dólares. Só no Brasil, a pirataria ela arrecada em torno de 40 bilhões de reais. Então, é uma movimentação de um vulto muito expressivo de dinheiro, que está envolvido, circulando de maneira ilegal, é bom que se diga, pelos mais diversos tipos de comercialização de produtos, entre outros. Henrique, você mencionou há pouco a questão do Código Penal. Como é que o nosso Código Penal tipifica a prática da pirataria? Então, indo nessa mesma linha jurídica aí, o que é que a lei antipirataria prevê? Ótima pergunta. Essa preocupação com a prática da pirataria no Brasil, ela não é nova, Daniel. Se você pegar, por exemplo, o PL 333 de 98 e 99, ele já versa sobre esse assunto, a famosa Lei de Patentes. Em 2003, essa lei foi atualizada, porque o que se observou foi que a pirataria ela veio tomando novas formas, ele se transformando ao longo do tempo. De modo que o PL 333, ele punia ao transgressor, aquele que praticava a pirataria, por exemplo, com a penalização de 1 ano de reclusão. Sim. Essa penalidade ela estava reclusa, estava exclusivamente ligada ao autor da obra. Com a atualização da lei de 2003, a lei 10.695, há uma abrangência por parte daqueles que são atingidos, porque agora não é apenas o autor da obra,
mas aquele que também ajudou a produzir, como por exemplo, um produtor musical, alguém ligado à radiodifusão, ao próprio vendedor final do produto. Todas essas pessoas, elas são de alguma forma prejudicadas em relação à prática da pirataria. Pensando nisso, a legislação ela foi atualizada e hoje ela já prevê uma pena mínima de 2 anos de reclusão para aqueles que cometerem o crime, né, e uma pena máxima de 4 anos de reclusão para as pessoas que forem enquadradas nessa situação. Henrique, eu vou usar agora a palavra pirateamento. Então, o pirateamento de certos produtos de luxo pode estar ligado a grupos criminosos envolvidos em outras atividades ilegais. Estamos falando sobre pirataria e aí outras atividades ilegais que vão estar relacionadas à pirataria também. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o que é que pode ser feito para reverter essa situação a ponto de não provocarem tantos danos econômicos ao país? Ok, essa é uma pergunta bem complexa de ser respondida. De antemão, eu gostaria de deixar claro que a gente tem a total noção de que existem pessoas que buscam no mercado informal, onde está localizada a pirataria, né, tirar o seu sustento de vida. A gente tem essa total noção. Porém, não é justificável a prática do erro, a prática do crime. Em relação à ligação da pirataria com outros atos ilícitos, o que é que a gente pode falar sobre isso? Porque geralmente a gente relaciona a pirataria aos produtos tecnológicos, um relógio, um celular, algo do tipo. Só que a pirataria ela vai muito além disso. Existem, por exemplo, diversos grupos que fazem a pirateação, né, o pirateamento de, inclusive, medicamentos. Sim. Então, o risco ao consumidor ele é muito grande, porque o produto pirata ele não tem a certificação, por exemplo, dos órgãos como o Inmetro, que se certifica de que aquele produto ele tem uma garantia de funcionamento. O produto pirata ele não tem essa certificação. Então, quando é um produto tecnológico, ele não atinge diretamente a vida do consumidor. E pode atingir também futuramente. Mas em outros casos, o dano ele é bem mais rápido e bem mais visível a olho nu. A questão que você colocou aí, muito pertinente, sobre a ligação com grupos criminosos. Hoje, como eu falei anteriormente, né, a Interpol ela coloca que hoje a pirataria ela movimenta em torno de 700 bilhões de dólares por ano e há uma ligação muito grande com o narcotráfico. Inclusive a pirataria hoje gera muito mais lucro do que o narcotráfico, mas também está ligado a ele. De modo que as apreensões da Polícia Federal, do Poder Judiciário, de produtos ilegais, sempre elas estão sendo acompanhadas nos últimos anos, não só os produtos que são comercializados, mas também droga, armamento, que serão utilizados contra a própria população. Então, uma prática ilegal de se piratear um produto, não respeitar as normas de legislação, não se pagar os devidos tributos que a legislação orienta, ela puxa uma série de outros crimes que vêm para lesar todo o cidadão. Henrique, para a gente fechar essa questão da pirataria, que alternativas podem ser usadas para combater a prática dessa atividade tão danosa, tão ilícita, né, no nosso no território brasileiro? Ok. A prática para se reprimir esse tipo de crime, ela tem que partir de uma ação conjunta entre Polícia Federal, Poder Judiciário, de maneira a fiscalizar e fazer cumprir a lei. A prática da pirataria hoje no Brasil, ela gera muitos danos. Para você ter uma ideia, ela deixa de abrir em torno de 2 milhões de novos postos de emprego formal. Então são 2 milhões de pessoas por ano que vão ficar sem emprego por conta da prática da pirataria no Brasil. Então isso é muito grave. De modo que, se houver uma ação conjunta da Polícia Federal, do Poder Judiciário
intensificando as buscas, as apreensões, fazendo valer a lei que já existem leis, como a gente mencionou anteriormente, a gente pode ter não o fim dela por completo, porque é algo muito utópico, porque a pirataria está entranhada nos mais diversos segmentos da sociedade. Então seria o caso de tomar 3 atitudes, uma de cunho econômico, uma de cunho educativo, uma de cunho repressivo, não necessariamente nessa ordem. A nível educativo, o que é que poderia ser feito? Campanhas publicitárias em escolas públicas e privadas, na própria televisão, na rádio, na internet, com o objetivo de conscientizar a população, o cidadão brasileiro, dos danos que a pirataria causa aos cofres públicos e aos artistas também. Porque no momento em que o produto é pirateado, não perde só o governo por não arrecadar tributos e esses tributos serem aplicados nos segmentos de educação, saúde e segurança, mas perde também o autor, que teve todo o trabalho de produzir uma obra, perde o produtor, perde toda uma cadeia de pessoas que vão sair perdendo esse processo. Então, conscientizar seria a primeira atuação a ser feita. A segunda seria uma medida de repressão, no sentido de quê? Aumentar a fiscalização, e para isso o poder público deveria disponibilizar mais recursos técnicos e recursos humanos também, para que a polícia, junto ao Poder Judiciário, pudesse estar presente nesses locais, fazendo uma maior fiscalização, fazendo cumprir as leis que já existem. E o terceiro ponto seria um ponto de medida econômica, porque o que é que faz 93% das pessoas optarem por comprar o produto pirata? Justamente o valor que ele tem frente ao seu concorrente, que é o produto original. Então, o produto original, ele tem uma carga tributária 60% maior do que o produto pirata. Então é algo desleal. São realidades muito distantes uma da outra. Então, a nível econômico, seria o caso de quê? Desburocratizar. Porque o que encarece o produto original é uma série de tributos que é pago para que ele possa circular livremente dentro da lei. Se houver uma diminuição da carga tributária sobre esse produto, ele vai chegar ao consumidor final muito mais em conta do que ele chega hoje. De modo que vai inibir a pessoa que comprou o produto pirata a deixar de comprá-lo para passar a comprar o produto original, já que o produto original garante uma certificação de segurança, de qualidade, de durabilidade àquele que faz a aquisição do mesmo. Só complementando o que você falou aí, acerca das alternativas que você apontou, eu acho que o Brasil ele é muito carente no que diz respeito a essa questão das campanhas publicitárias, né, que envolvem questões econômicas, sociais, políticas e que, de certa forma, todos nós, cidadãos, todos nós brasileiros, estamos envolvidos, né? Você falou também sobre a questão da taxa da alta carga tributária, né? Eu acho que, por exemplo, quando você compra um livro, quando você compra um CD, quando você compra um DVD, quando você compra algum produto a nível cultural, esses produtos eles poderiam ter um preço mais acessível, né? Mas não tem exatamente por conta dessa alta carga tributária, não é isso? Isso. E assim, você comentou a questão aí social, a gente não pode esquecer que muito do que leva as pessoas a optarem pelo produto pirata é uma espécie de afirmação social. Sim. Já que não tendo a condição financeira de obter um produto de uma grande marca, digamos assim, a pessoa busca os produtos chamados similares, ou piratas mesmo, como também uma forma de aceitação de um determinado grupo. Então, se houver essa reformulação dessas 3 medidas que a gente citou aqui, a gente pode ver, com certeza, na prática, uma diminuição desse tipo de crime acontecer no Brasil e no nosso próprio dia a dia mesmo, porque nós vemos isso no nosso dia a dia acontecer a todos os momentos. Galera, então é isso. A gente fica por aqui, mais uma vez agradecendo o Henrique, né?
que se dispôs a responder a esses questionamentos aqui, que vão ser muito importantes, muito relevantes, né? Principalmente para os nossos alunos do terceiro ano, principalmente para a turma especial, né? Que fazem os laboratórios de redação, e esses temas eles são abordados também no decorrer do laboratório de redação. Henrique, a palavra é sua, quer falar alguma coisa? Queria só agradecer, né, a você pelo convite mais uma vez para debater um tema tão interessante, agradecer ao nosso diretor pelo apoio, à coordenação pedagógica, a você internauta, aluno de terceiro ano, aos nossos colegas vestibulando, e que não deixe de curtir a nossa página, Teles TV, compartilhar os vídeos, e é isso. Até o próximo, então. Em pauta. Em pauta.